Olá, estou aqui com vocês hoje para a gente falar sobre o uso das tecnologias em saúde para o controle e prevenção das infecções respiratórias relacionadas à assistência em saúde. Esta videoaula está sendo realizada para o projeto IFG FUNAP e a gente vai conversar nos próximos 30 minutos, provavelmente, sobre esse conteúdo que está sendo proposto. Só para vocês saberem como a gente planejou essa aula, iremos trabalhar dois tipos de abordagem. Inicialmente falarei numa abordagem teórica, onde a gente discutirá o que é a tecnologia aplicada em saúde, o que é a tecnologia de informação aplicada à saúde, entendendo melhor as IRAs, o contexto das IRAs no mundo e no Brasil, o impacto que as IRAs têm na saúde e na economia, as principais estratégias para o controle das IRAs, as principais dificuldades no controle das IRAs e a importância da instalação e do funcionamento das comissões de infecção hospitalar. A partir do momento que a gente faz esse alinhamento conceitual, nós vamos ver na prática como que a tecnologia pode ajudar no controle das infecções. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre como o EPIC pode ajudar o CCIH dos hospitais, o processo de integração de dados entre os sistemas, que é trabalhado a partir do EPIC, os mecanismos de monitoramento e alertas automáticos que o EPIC permite e oferece ao controle de infecção, os principais processos de trabalho do CCIH e como o EPIC apoia esses processos e facilita, na verdade, a rotina do dia a dia do CCIH. E, finalmente, a gente concluir como que o EPIC ajuda, de fato, os hospitais e quais as vantagens no uso dessa tecnologia da informação. Inicialmente, vamos rever o que é tecnologia aplicada à saúde. Essa expressão faz referência a uma definição da Organização Mundial de Saúde, que afirma que a tecnologia em saúde é a aplicação de conhecimentos e habilidades organizados na forma de dispositivos, mecanismos, vacinas, procedimentos e sistemas desenvolvidos para resolver um problema de saúde e melhorar a qualidade de vida. Segundo esses conceitos, a tecnologia aplicada à saúde engloba todos os dispositivos, produtos, técnicas, mecanismos de gestão que viabilizam a prevenção de doenças e reabilitam as pessoas, melhorando sua qualidade de vida. Em outras palavras, qualquer ferramenta que seja aplicada à promoção de saúde, neste aspecto amplo, faz parte do universo das tecnologias em saúde. Quando um gestor utiliza, por exemplo, um sistema de triagem de Manchester, ele está utilizando um mecanismo considerado tecnologia aplicada à saúde. Esse mecanismo permite, através da sua ferramenta de classificação de risco, separar pacientes em diferentes níveis de criticidade e, desta forma, melhor priorizá-los e atendê-los. O mesmo mecanismo vale para novos medicamentos, para tratamento de câncer, vacinas, dispositivos de monitoramento e funcionamento de um órgão. Já quando a gente fala de tecnologia da informação aplicada à saúde, trata-se de todo e qualquer formato de organização de coleta, registro, sistematização e transformação de dados em informações considerando uma forma da tecnologia da informação. Nas últimas décadas, estas tecnologias da informação estão cada vez mais relacionadas ao uso de computadores, tablets e smartphones. Também se conectam cada vez mais a esta rede de informações equipamentos de uso médico, como sistemas de gestão hospitalar, que são chamados IS, sistemas de gestão laboratorial, que são os denominados LIS, e sistemas de informações de centro de imagem, também conhecidos como RIS.
Tendo este alinhamento conceitual, convido vocês para que estudemos na prática como o uso da tecnologia em saúde ajuda a controlar e prevenir as infecções relacionadas à assistência em saúde. Para isso, eu vou explicar para vocês o que é o EPIC, o sistema EPIC. O EPIC é um sistema de informações informatizado especializado no monitoramento de todos os processos da vigilância e controle epidemiológico das infecções relacionadas às IRAs. Sendo que infecções relacionadas à assistência em saúde são infecções cuja adquisição está relacionada a um procedimento assistencial ou ao internamento de paciente. Sabe-se que as infecções elevam consideravelmente o custo no cuidado do paciente, além de aumentar o tempo de internação, a morbidade e a mortalidade nos serviços de saúde. A assistência médica moderna emprega muitos tipos de dispositivos e procedimentos invasivos para tratar pacientes e ajudá-los a se recuperar. As infecções podem ser associadas aos dispositivos utilizados em procedimentos médicos, como catéteres ou ventiladores. Estas infecções associadas ao cuidado de saúde incluem principalmente infecções da corrente sanguínea, infecções do trato urinário, infecções como pneumonias associadas a ventiladores e também infecções de locais cirúrgicos. Esses 4 são os principais tipos de infecções relacionadas à assistência em saúde. Conforme o CDC, a Anvisa e outros órgãos preconizam, as instituições de saúde devem trabalhar para monitorar e prevenir essas infecções, porque são uma ameaça importante à segurança do paciente. Se a gente olhar a questão do contexto das IRAs no mundo e no Brasil, tem diversos levantamentos epidemiológicos e estatísticos, como este que estou mostrando aqui para vocês, que é da Organização Mundial de Saúde 2011, onde nesta e no próximo slide eu vou mostrar para vocês a distribuição de prevalência de doenças relacionadas a infecções em 2 cenários de países que a OMS apresenta. É um cenário de países que tem o mais alto nível econômico, aonde a gente vê países como Bélgica, Alemanha, Finlândia e outros países, onde o percentual de infecções relacionadas à assistência não passa de 1 dígito. Em alguns países chega a 2 dígitos, mas é muito raro. A maioria dos países fica entre 6%, 7%, 8%, 9% do percentual dos atendimentos de saúde são considerados responsáveis através das IRAs, né? Já quando a gente observa no mesmo estudo, quando se trata de países que têm menor poder aquisitivo, e esta imagem mostra esses países, ou boa parte deles, a gente vê que a maioria deles já tem uma taxa de infecção de 2 dígitos, como por exemplo o Brasil, que nesse estudo apresentava 14% de infecções relacionadas à assistência em saúde. Então a prevalência da doença é grande, é importante em dados estatísticos. Já quando a gente observa, e este é outro estudo que eu quero apresentar a vocês, qual o impacto das IRAs na saúde e na economia, existe esse estudo do CDC de 2009, que é bastante interessante, eu acredito que é bastante significativo, por isso vale a pena a gente revisar ele. Nesse estudo, o CDC apresenta o seguinte: se você for internado, como conclusões do estudo, se você for internado em um hospital, você tem 5% de chance de contrair uma IRA.
1,7 milhão de pessoas por ano contraem uma infecção durante uma internação hospitalar nos Estados Unidos. 9,4% do total dos custos hospitalares, que naquele ano foi de 35 bilhões de dólares, estão relacionados ao tratamento das SIDAs, ou seja, é um volume muito importante de dinheiro. O tempo de permanência de um paciente no hospital aumenta em 17,6 dias quando o paciente contrai uma IRA. 98.987 pessoas morrem anualmente nos Estados Unidos por doenças relacionadas às IRAs. As IRAs nos Estados Unidos matam mais pessoas por ano que o câncer de mama e o câncer de próstata juntos. E ainda, 69% das pessoas sob medicação nos Estados Unidos estão sendo medicadas por doenças que foram relacionadas a infecções de assistência à saúde, principalmente nesses dois programas, que são os programas de governo relacionados mais fortemente à questão da medicação. Então, são volumes muito grandes de dinheiro, prejuízos muito grandes no tempo de internação e no risco à vida das pessoas. Quais são as principais estratégias para o controle das IRAs? Existem legislações, tanto internacionais quanto aqui no Brasil, e aqui no Brasil a principal normativa que rege o trabalho, implantação e o trabalho e organização do controle de infecção hospitalar é esta portaria de 98, na qual ele define um conjunto de ações desenvolvidas para, de forma sistemática, reduzir o máximo possível a incidência e a gravidade das infecções hospitalares. A CCIH deve ser composta, ele também define na portaria, por uma equipe de profissionais da área, de nível superior e formalmente designados para esta atividade. Isto quer dizer, o CCIH não pode ser uma tarefa a mais de pessoas que cumprem outras funções no hospital, e sim uma tarefa exclusiva desta equipe que vai trabalhar no controle das infecções hospitalares. Os membros executores do CCIH representam o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e, portanto, são os encarregados por executar as ações programadas de controle de infecção hospitalar que são definidas através da portaria e que são também normatizadas posteriormente na própria comissão que é formada em cada hospital. As competências das comissões de internação hospitalar são diversas. Aqui está relacionada a elas, não vou nem gastar o tempo em ler, porque a gente tem isso em portaria, mas eu fiz questão de colocar nesses próximos 3 slides para ilustrar que essas atribuições e responsabilidades são as mais diversas e têm um caráter de extrema responsabilidade. Razões pelas quais, 4, aliás, razões pelas quais é muito importante a existência e o funcionamento, o melhor funcionamento da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. E tem algumas dificuldades nesse controle das IRAs, tem várias, tá? Começando por entidades e instituições hospitalares que têm taxas de infecção altíssimas ou muito altas, já começando por um cenário extremamente preocupante, aonde acaba se focando muito mais no enfrentamento das infecções já instaladas do que propriamente dita na prevenção de novos aparecimentos de infecção. Muitas vezes as equipes de CCIH têm um número reduzido de recursos humanos, e isto é um fator bastante complicador. Outra questão muito comum, mas muito comum mesmo, é que a coleta de dados é realizada de forma manual,
com recursos em papel e muitas vezes com o uso de planilhas Excel, por exemplo, para partir de grandes esforços, e são grandes esforços mesmo, tentando analisar, coletar e sistematizar dados, a equipe consegue finalmente passar a ter um quadro analítico para trabalhar, seja no enfrentamento, seja na prevenção das infecções. A dificuldade de acesso em tempo real a informações clínicas também é crítico. O maior tempo de internação devido às próprias infecções é outro fator complicador nesse processo. Quando os hospitais não têm um processo de prevenção e de controle de infecção adequado, acabam tendo um elevado consumo de antibióticos no ambiente hospitalar, o qual vira um círculo vicioso, porque o próprio uso em demasia dos antibióticos permite com que haja uma maior resistência à microbiana e, ao mesmo tempo, alto consumo de recursos financeiros que acabam sendo pouco eficazes e pouco eficientes. Um risco elevado na segurança clínica dos pacientes e profissionais. E normalmente acaba acontecendo, a partir da soma de todo esse cenário, uma falha, uma dificuldade muito grande no envio de informações em tempo útil para a direção clínica e administrativa do hospital para poder dar um bom enfrentamento ou fazer um bom enfrentamento destas infecções. Quando a gente revisa essa literatura que eu estava mostrando para vocês, as normativas, algo que a gente conclui facilmente é que o setor de CCIH de um hospital tem muitíssimo trabalho e responsabilidades e pouquíssimo tempo útil, válido, a partir do momento que tem uma informação de uma infecção, tem pouco tempo para agir e normalmente quando vai fazer uma ação já está com muito tempo daquela infecção instalada no paciente. Então esse cenário é um cenário muito real, muito comum e muito preocupante nas comissões de infecção hospitalar. Então vamos lá, vamos para a parte prática. Agora a gente entendeu o problema, dimensionou esse problema das infecções, falou um pouco sobre a epidemiologia mundial e brasileira e falamos um pouco sobre os impactos de custos e de risco à manutenção da vida das pessoas. Vamos ver como que, agora na prática, como que o EPIC, que é uma tecnologia de informação, consegue ajudar os gestores hospitalares e as equipes CCH para qualificar seus serviços. A primeira coisa que o EPIC faz, quando ele é instalado, é fazer um processo de integração das informações dos mais diferentes sistemas utilizados pelo hospital. Lembram que eu falei agora há pouco que o hospital, via de regra, tem de forma separada um sistema de gestão hospitalar, que é o RIS, um sistema de gestão laboratorial, que é o LIS, e em muitos casos um sistema de centro de imagem, que é o RIS. Via de regra, esses sistemas são separados, eles têm bancos de dados separados e têm informações que são, em muitos casos, verdadeiras ilhas de informação que não se conversam. Então, essa é a primeira grande vantagem do uso do EPIC. A segunda é que, a partir dessa integração das informações, o EPIC é um sistema que foi desenvolvido especificamente, especializadamente, para disponibilizar de forma organizada e prática as informações para dar o apoio necessário às rotinas de trabalho do CCH. Ou seja, além de integrar o universo de informações, ele organiza essas informações na lógica de trabalho de uma comissão de infecção hospitalar. Isso dá um ganho de tempo muito grande. Também, outra característica do EPIC é que ele monitora de forma inteligente e automatizada os fatores de risco das infecções relacionadas à assistência à saúde.
em cada um dos pacientes internados. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um esquema gráfico para vocês, que vai ficar muito mais claro de entender essa questão de que ele fica monitorando de forma automática alguns indicadores que, caso não existisse o EPIC, ou a comissão de infecção hospitalar seria forçada, e é forçada, onde não é utilizado o EPIC, a ficar permanentemente cruzando dados de diferentes setores para poder concluir, né, que há o indício de uma possível infecção. Isso tudo o EPIC faz de uma forma muito ágil e rápida. Aliás, um dos trabalhos e uma das características do EPIC. Outra questão importante, além do monitoramento que ele vai executar permanentemente, é que o EPIC, através de definições feitas pela própria equipe da Comissão de Infecção Hospitalar, ele cria alertas, ou seja, além de ele trazer toda aquela informação, combinar ela e saber quando tem uma informação que deve ser preocupante para a comissão, ele tem um segundo mecanismo que, opa, essa informação é um alerta. Eu vou alertar, eu vou ter uma ação proativa, que é informar ao setor, seja o médico infectologista, ou os médicos infectologistas, a equipe do CCH, uma equipe responsável por um setor de internação, ele faz esse aviso, esse disparo de um alerta que vai chegar, como a gente vai ver daqui a pouquinho, através de diversos formatos. Mas essa proatividade de estar alertando é algo sensacional, algo muito importante mesmo. Ele disponibiliza também, ele permite também realizar de forma ágil e rápida o isolamento de um paciente. A partir do momento que há um indício de infecção e há uma confirmação da infecção por parte da equipe, o que vai acontecer é que ele permite que, através do sistema, a equipe CCH ou a equipe do setor responsável por aquela internação já execute o isolamento daquele paciente para evitar um eventual contágio para outros pacientes. Disponibiliza também um módulo que é importantíssimo, que serve para controlar as prescrições de antibióticos de uso restrito, que a gente vai ver um pouquinho à frente, permite, além de qualificar as prescrições, permite evitar prescrições inadequadas, obviamente, mas também permite uma economicidade de dinheiro muito grande para o hospital através do uso de antibióticos que não são eficazes para ser utilizados no paciente. Agiliza os processos e rotinas de trabalho e, por fim, permite que a equipe do CCH gaste menos de 80% do tempo que gasta hoje nesse esforço de ir atrás de informação, e esses 80% que ele economiza de tempo através do trabalho do EPIC é um tempo que sobra, mas sobra para qualificar as ações do CCH. Ou seja, o CCH agora tem tempo para fazer ações de monitoramento, ações de isolamento, ações orientativas e de capacitação permanente das equipes do hospital para que cada dia seja mais qualificado o atendimento aos pacientes. Se a gente olhar essa imagem, uma imagem mais técnica de sistemas, mas também foi feita de uma forma bastante amigável para ser entendida por todos nós. Aqui diz que o EPIC, a partir do momento que ele integra dados de vários sistemas diferentes, farmácia, prescrições, laboratório que está dentro do hospital ou externo ao hospital, processos clínicos, enfim, tudo isso vem para dentro do EPIC e ele tem uma inteligência de trabalho que vai permitir organizar as informações da forma exata como o CCH precisa para fazer um melhor trabalho. Aqui a gente tem uma outra imagem que mostra a questão de integrações, que é muito forte no EPIC, é um dos seus grandes valores, né? Essa habilidade, essa possibilidade de integrar outros sistemas, outras bases de dados do sistema. Aqui tem um outro desenho que também é interessante,
porque mostra de uma outra forma que a partir do ambiente hospitalar, com pacientes sendo atendidos ou internados, e a partir dos internamentos dos pacientes, das internações, a partir que há solicitações de exames, esses exames vão para um LIS, diagnóstico, clínico, prescrições, dispensação vai para um RIS, e vocês veem que são dois bancos de dados diferentes na parte de cima do desenho. O EPIC trabalha com todo um processo de inteligência que é nato nele, né? Que ele foi construído assim. Desta forma, ele organiza os dados em tabelas temporárias na sua base de dados, faz uma segunda qualificação dessas informações e traz para a base de dados de produção do EPIC essas informações para passar por rotinas permanentes de monitoramento e de alertas. Aqui um cenário de monitoramento, por exemplo, onde o EPIC está olhando o tempo inteiro nas suas rotinas para os pacientes, para os diagnósticos, para os procedimentos clínicos, prescrições medicamentosas, que profissional está atendendo que paciente, dados vitais dos pacientes, resultados de exames, locais de atendimento, enfim, uma série de informações que ele fica o tempo inteiro analisando para poder auxiliar a equipe do CCH. A partir desse monitoramento, como eu falei antes para vocês, existem para alguns cenários específicos, por exemplo, quando um micro-organismo foi detectado no exame laboratorial e o antibiograma mostrou que esse micro-organismo que está no paciente, por sua vez, o paciente tem uma prescrição medicamentosa e o exame de cultura mostra que há uma resistência àquele antibiótico, ele automaticamente já vai avisar de forma proativa aos diferentes setores envolvidos de que há um sério problema a ser tratado. E isso ele faz em tempo real, das mais diversas formas. Envia e-mail, a partir do smartphone chega avisos, a partir de alertas no próprio computador do setor de atendimento. Muito bem, vamos ver um pouquinho de como isso funciona na prática. A gente não vai alongar muito a nossa apresentação, não pretendo fazer hoje aqui uma demonstração completa do EPIC, até porque isso pode ser motivo de uma outra conversa entre a gente, mas o EPIC então trabalha com listas de trabalho, de rotinas de trabalho, e ele separa as informações em diferentes formatos de trabalho que são de usos e de utilidades muito grandes para o CCH. Um deles é, através de uma tela específica que chama resultados de laboratório ou vigilância laboratório, ele vai listar o tempo todo, de forma atualizada e organizada, todos os pacientes para os quais foi feito um exame laboratorial e foi detectado algum tipo de sinais de infecção hospitalar, de infecção, na verdade, certo? Então, todos os pacientes que a partir do exame laboratorial tiver uma detecção de uma infecção, eles vêm para essa tela, que é a tela principal do EPIC. É a tela que eu diria que é a tela do dia a dia do CCH quando utiliza o EPIC. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho dessa tela. Então vamos ver aqui um vídeo rapidamente, onde simplesmente você pedindo para listar, ele já vai trazer todos os pacientes que estão com o resultado de exame laboratorial. Ele tem uma série de colunas que traz várias informações, desde o tipo de coleta de exame que foi feito, quem que é o paciente, o nome do paciente, a data da coleta, enfim, tem N informações aqui que são bastante importantes. Você pode fazer também, nesse mesmo mecanismo de pesquisa, uma pesquisa um pouco mais específica. Você quer ver um tipo específico de infecção, então ele já filtra rapidamente por aquele tipo de infecção ou de micro-organismo que você quer verificar. Quando você clica na linha da grade do paciente, você vê que ele já automaticamente mostra a você o resultado do antibiograma. E ele já detecta e já mostra a você que alguns dos antibióticos já houve uma resistência natural
por aquele micro-organismo. Então já é um grande indicativo que, além de ter um alerta, tem uma resistência declarada, né, numa cultura, e que é importante você trabalhar uma vigilância desse paciente. Então aqui está todo o cenário dos pacientes que estão com algum tipo de sugestão de infecção. Eu sempre gosto de falar isso porque a decisão da caracterização da infecção não é do sistema e sim do profissional. Aqui, por exemplo, ele pegou um caso específico e ele diz, olha, eu quero registrar que nesse caso há uma infecção. Eu vou confirmar, o profissional no sistema vai confirmar que existe uma infecção do trato urinário, por exemplo. Então ele vai passar numa rotina aqui, onde ele vai ter que registrar algumas informações e confirmar o profissional do CCH ou do setor de infectologia se efetivamente acontece infecção. Havendo uma infecção, há uma série de medidas posteriores a serem tomadas. Então é importante essa caracterização. Esse trabalho é rotineiro, mas num CCH, para se chegar nesse ponto de confirmar uma infecção, já se fez um trabalho quase que heróico para conseguir chegar à informação. Aqui você já tem, quando vai informar, ele já trouxe quem que é o paciente, qual é o micro-organismo, as culturas, e até permite sugerir que medicação vai ser ministrada àquele paciente. Ou seja, permite que você, olhando o antibiograma, perdão, você defina qual medicação é a mais adequada, que não seja um antibiótico daqueles que foi mostrado e demonstrado pelo exame como de resistência a antibiótico. Ou seja, essa medicação será a mais adequada para aquele paciente. Deixa eu tentar passar à frente para a gente poder avançar. Então essa tela é muito importante, apresenta de forma gráfica esses resultados, faz toda a integração das informações e permite uma série de ações aqui que vocês podem ver, tem uma série de anotações mostrando que a partir da escolha da linha do paciente, eu posso até acessar o próprio prontuário, diário clínico paciente e a timeline do paciente, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Outro lugar importante, outro mecanismo importante do sistema é a definição de regras de alerta. Como eu falei para vocês, o sistema até sugere uma série de regras de alerta para aquelas resistências a antibióticos por micro-organismos mais conhecidas e de combate no Brasil e no mundo. Mas, além disso, a equipe do hospital pode criar regras específicas para um micro-organismo ou para uma resistência antibiótica que na sua realidade hospitalar esteja acontecendo. Então ele traz alertas de infecção, alertas tipo resistência e de monitoramento. Vou mostrar rapidamente uma tela, aqui já é a tela onde mostra já as regras de alerta que estão já definidas. Vamos entrar numa delas para a gente poder ver como que é a estrutura da tela e como é muito fácil definir esse tipo de alerta. Então aqui tem um alerta, MRCA, que diz que esse alerta, que o nome aqui é dado pelo próprio hospital, mas aqui trata-se de um padrão mundial, na verdade, é resistência a Staphylococcus aureus e com uma resistência, neste caso, ao oxacicilina. E aí permite que você crie um alerta dizendo, toda vez que tiver um paciente com essa presença de micro-organismos, aonde tenha esse antibiótico sendo ministrado ao paciente, eu preciso ser alertado. Porque automaticamente, de forma muito ágil, o setor vai fazer a modificação, mudança do antibiótico, já que aquele não vai fazer efeito algum. E também você pode definir algumas medidas de precaução que pode ser desde orientações ao setor, lembra que chega por e-mail, lembra que chega no telefone também. Então, o profissional que for receber esse alerta já pode ter um padrão de boas práticas para aquele caso específico que ele já poderá tomar a partir de uma padronização feita pelo CCH. Então, também é muito importante esse mecanismo.
Regras de isolamento também, onde você traz, a partir de uma outra tela, você vai poder definir, olha, esse paciente precisa ser isolado. Aquela ação que eu falei para vocês, que você, o setor de internação ou o setor CCH, a partir de um cenário específico, vai fazer uma ação no sistema de isolamento do paciente e que a partir disso deve desencadear o isolamento físico daquele paciente. A gente vai ver daqui a pouco uma outra funcionalidade que mostra a planta e aí vocês vão entender como isso é bem interessante de ser trabalhado. Os alertas que eu já mostrei para vocês, aqui já está um pouco mais em detalhe, então ele chega em diversos formatos. O próprio formato do alerta que chega, por exemplo, por e-mail, é um alerta que é definido, claro, tem um formato padronizado ou sugerido pela equipe Epic, mas ele pode ser customizado da melhor forma que a equipe do CCH do hospital queira colocar para orientar as pessoas que forem receber esse alerta. E ele trabalha de uma forma online, proativa, automática, então faz um grande trabalho de apoio ao setor de monitoramento, né, do CCH. Essa aqui é uma outra funcionalidade que é fantástica, que é a timeline, né, que é a linha do tempo do paciente. Eu vou mostrar para vocês. Em qualquer uma daquelas telas que a gente viu, que eram listas de trabalho, onde o CCH vai trabalhando, para qualquer um dos pacientes que está numa linha de registro, ele pode, em qualquer momento, acessar essa tela. E essa funcionalidade, timeline, o que ela traz, ela vai trazer todos os registros de todos os tipos, todos os registros em forma temporal, longitudinal, e em forma vertical, todos os tipos de atendimento que aquele paciente teve para uma mesma data. Então ele mostra uma forma gráfica muito sistematizada e muito prática, algo que ajuda enormemente ao setor, tanto CCH, quanto infectologia, quanto setor de internação, para tomar medidas. Qualquer timeline é ligado a um paciente, como vocês veem ali, tá? Então, na horizontal ele vai mostrar o tempo, né? O prazo de tempo em que esse paciente esteve no hospital. Vamos lá, agora está mostrando que tem diferentes intervalos de tempo, então à medida que eu clico em diferentes filtros, eu estico ou concentro a linha de tempo de uma internação de paciente, e aí nesses filtros superiores, você vai agregar alguns registros de outras informações, como por exemplo, exames laboratoriais, como por exemplo, aferimento de pressão, de temperatura, enfim, e você vê naquela data, naquele período, o cruzamento gráfico de todas as informações que tem a ver com esse paciente. Essa tela é fantástica mesmo, todos os hospitais que a gente tem trabalhado, está trabalhando, é uma tela que eles ficam fascinados com ela, e a gente sabe que é utilizado o tempo todo pela equipe de infectologia e de CCH e a equipe clínica de cada setor. Então aqui é uma funcionalidade extremamente importante. Você cruza o medicamento com micro-organismo, com sinais vitais, com procedimento cirúrgico, eventualmente, ou invasivo que teve esse paciente, e você tem todas as informações de uma forma que no Excel ou num prontuário físico você demoraria talvez muito tempo para você poder chegar nisso. E à medida que você aplicar ainda os filtros de tempo, você vai ver que essas informações todas, elas ficam graficamente muito bem apresentadas. Por causa do nosso tempo, vou passar em frente, mas é muito importante, muito qualificada essa funcionalidade. Também temos a questão do registro das infecções, que a gente já viu, mas ele, além disso, ele tem uma parte que a gente já viu na infecção do trato urinário. Mas essa tela também tem a possibilidade de você, quando estiver em dúvida, apesar de você ter antibiograma, o micro-organismo,
os sinais do paciente, o setor que ele está internado, que medicação ele tem. Se o profissional de saúde ainda estiver em dúvida, ele permite aplicar alguns protocolos internacionais e nacionais para você identificar ou qualificar uma infecção. Anvisa, CDC, os dois estão lá e você pode utilizar de uma forma muito fácil e extremamente prática. Avaliação de prescrições, então aqui eu vou mostrar essa tela para vocês, é o quê? Todo profissional que está atendendo o paciente está fazendo prescrições. O setor de CCH sempre tem uma lista de antibióticos de uso restrito. São antibióticos que precisam ser cuidadosamente monitorados, porque caso isso não aconteça, comece a haver infecção e os pacientes continuem sendo medicados e prescritos com aquele antibiótico, o que pode acontecer é que haja uma infecção hospitalar cada vez maior. Então essa lista existe. Para essa lista de antibióticos, para essas prescrições, existe uma tela específica para o setor CCH, normalmente para infectologista, fazer a avaliação das prescrições, também com acesso a todas as informações relacionadas ao paciente. Aqui eu estou mostrando uma tela em funcionamento para vocês. Então, antibiótico de uso restrito pode ser pesquisado ou filtrado por todas as situações, ou por tipos de medicamentos prescritos, por tipos de infecções ou micro-organismos e por paciente específico que você pode filtrar e localizar de forma fácil. Aqui você tem do lado direito, onde ele está mostrando agora o cursor, uma série de filtros para você ver quais prescrições já foram desaprovadas pelo infectologista, quais estão pendentes de avaliação, quais já foram avaliadas. Vou passar um pouquinho à frente para a gente poder avançar nessa tela, mas quero mostrar quando ele pegar um caso específico. Então, a partir do momento que ele buscar um caso específico, vamos lá. O que vai acontecer, agora ele vai fazer isso, acredito, vai fazer uma avaliação. Então, o que acontece? Ele está numa linha, está vendo? Um paciente com uma prescrição e um caso clínico. O infectologista vai ver que medicação está sendo dada, quais são as características desse paciente, e ele vai dizer se ele aprova ou não que continue sendo ministrada essa medicação, ou sugere uma outra medicação para ser aplicada naquele paciente. Vamos lá, isso aqui a gente já falou. Outra funcionalidade importantíssima é a questão dos bundles, que são protocolos de boas práticas que normalmente os hospitais mantêm em forma de papel, de pranchete, onde tem um questionário de algumas boas práticas para aquele setor, e é um questionário específico. Lavou as mãos, trocou tal item, enfim, tem uma série de bundles. Tem alguns internacionais, outros nacionais que a gente já tem aplicados no sistema EPIC. E o sistema permite que, a partir do próprio computador ou do smartphone, as pessoas que trabalham naquele setor ou o setor de CCH, a partir de um processo de supervisão, possa frequentemente, numa periodicidade definida pelo CCH, fazer esse questionário, passar o checklist do questionário e ir informando frequentemente como que está a adesão das equipes a esses bundles. E a partir disso vai dar taxa de adesão, a distribuição dessa adesão no tempo, e isso também é uma funcionalidade muito importante para aplicação e para monitoramento de boas práticas no hospital. Tem todo um sistema de relatórios, obviamente que eu não vou entrar aqui no mérito dos relatórios, mas com certeza todos os indicadores de epidemiológicos relacionados a infecções relacionadas à assistência à saúde, eles são extraídos a partir dessa funcionalidade do sistema. Essa aqui, uma das últimas que eu estou mostrando para vocês, e uma funcionalidade nova, como está apresentada ali, que é, a partir do momento de todas as informações e todo esse trabalho que de acompanhamento do CCH,
o sistema também apresenta de forma gráfica, assim como a linha do tempo, mostra a distribuição dos leitos numa planta do hospital, nas suas áreas de internação. E de forma gráfica fácil, mostra os leitos que representa, através de cores, situações nas quais se encontram os pacientes. Então, de uma forma visual muito fácil, você pode identificar que um paciente que está com uma infecção confirmada pode estar num setor que tem outros pacientes em situações de não risco, então esse paciente precisa ter um isolamento físico. Enfim, tem diversas possibilidades através do uso do Epic. Hoje, atualmente, o Epic já está também evoluindo para tecnologias como aprendizado de máquina e outras coisas que na sequência, cada vez, além de ser de monitoramento e proativas, serão preditivas, poderão trazer ainda maiores possibilidades do setor de CCH se antecipar a possibilidade de acontecer algum caso específico. Então, para finalizar, como o Epic ajuda e como uma tecnologia de informação, obviamente hoje estamos falando do Epic, mas como que ajuda o CCH dos hospitais? De diversas formas, principalmente otimizando o tempo disponível pelo serviço e através dessa otimização poder se dedicar ao máximo nas práticas de vigilância e de prevenção das novas infecções, reduzindo significativamente o consumo de antimicrobianos de alto custo, diminuindo o crescimento da resistência a antimicrobianos e incidência de microbianos multidrogas resistentes, no ambiente hospitalar, melhorando indicadores de giro de leito, valor imobilizado de compras de antibióticos de alto custo, melhorando o perfil epidemiológico, as taxas de morbidade, enfim, e emitindo todos os alertas em tempo real que são necessários para o setor de CCH poder estar fazendo o melhor trabalho possível com as informações. Ou seja, o Epic efetivamente reduz esforço na coleta, sistematização e disponibilização de informações inteligentes, informações bem organizadas, ou seja, de forma inteligente, e com isso aumenta exponencialmente o tempo disponível para o CCH fazer um excelente trabalho no seu hospital. Essa aqui é a proposta nossa da apresentação dessa aula para vocês. Acreditamos que a gente falou uma abordagem teórica e uma abordagem prática de como utilizar tecnologia da informação para o controle e prevenção das IRAs. E, obviamente, a gente deixa aqui nosso contato para vocês eventualmente enviar qualquer tipo de dúvida que a gente possa acrescentar e continuar nosso contato futuro para poder trocar mais ideias e mais conhecimento sobre essa área tão importante. Agradeço a vocês muito pela atenção e fico à disposição de vocês sempre. Muito obrigado.